Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. É, vou pedir para você deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, acionar as notificações aí do sininho, se puder indicar para outras pessoas, né? Deixar seu comentário. O algoritmo do YouTube ele vai percebendo conforme as interações vão acontecendo, ele vai achando que o vídeo é relevante e vai mostrando para o maior número de pessoas, que é a minha intenção aqui. Não vou falar que não, né? Você não estaria. Mas ainda continuo aqui no meu diário de registro final dos meus momentos, talvez, né? Talvez eu só vá ser assistido e interagido quando eu não estiver mais aqui. Mas, pelo menos, estarei como o Sheldon colocou aqui, existindo numa rede neural. O vídeo de hoje é eu recomendo da Netflix a Umbrella Academy, tá? São 2 temporadas por enquanto, 1919 e 1920, série original da Netflix. Ela ela é baseada nos quadrinhos da Dark Horse, né? Que tem Sabrina, tem... Não, Sabrina é da arte, Dark Horse é... Putz... Dark Horse é... Ah, agora deu branco. Os quadrinhos são do Gerard Way e do Gabriel Bá, que é um brasileiro. Muito legal isso aí, um dado interessante. Eu só fui descobrir, isso fazendo a pesquisa para a série e tal. Quem me indicou foi minha sobrinha Gabriela, que ela... Tio, é a série mais legal. Cara, como é legal esse lance de você ver desabrochar a, a, a pessoa ganhar essa personalidade, começar a criar sua própria história e mitologia, né? E ver a adolescência se desenvolvendo. Tem as chatice, né? Mas tem é muito legal essa construção da identidade, assim. E a Gabriela, putz, é como se fosse minha filha, assim, desde bebê e tal. E a gente, é o que eu falei no outro vídeo, a gente assistiu milhares de vezes Backyardigans, Bolt, né? E agora ela tá descobrindo as coisas dela, ela tá fissurada no Rock Horror Show, assim, dessa vez que ela veio aqui, eu mostrei pra ela, e agora ela vai atrás, ela já tá, praticamente decorou as músicas, assim, então é muito legal você passar algumas coisas, né, mostrar algumas coisas. Ela tá naquela fase... eu te ouço, mas eu não vou dar, eu não vou dar razão para você, porque eu estou construindo. Aquele rompimento natural do jovem. Assim, eu trabalho com jovens, eu estou acostumado a lidar com isso. Assim. Mas quando é na pele da gente é muito difícil. E assim, aí ela me indicou tal, e realmente é muito legal a Umbrella Academy. Assim, vamos aos dados técnicos. Muito bem feita do ponto de vista visual, tá? É muito bonita a série, a utilização de cores, contrastes, a fotografia, assim, a direção, os personagens estão muito legais, assim, conforme eles vão se desenvolvendo e você vai ganhando a dimensão de cada um, você... E é muito, de novo vou falar disso, do maniqueísmo. Você não vai ter a personagem que é boa e ruim. É uma grande tendência das produções de uns tempos para cá não fechar as personagens de uma forma maniqueísta. É dar uma série de camadas para elas, onde você, aquela mesma personagem que você admira, você passa a pegar muita raiva dela, assim. A Umbrella Academy, ele só precisa de uma coisa, assim, você tem que ficar muito atento quando você estiver assistindo. É um grupo de jovens, então num determinado dia, um número de crianças nasceram na Terra no mesmo momento, ou seja, então todos são irmãos de uma força superior ao massacre da furadeira começou. Essa construção está enchendo o saco. E assim, então eles são irmãos porque todos eles vão nascer com um poder específico. Se você for olhar, é tipo um X-Men, né? Não é, mas eles vão começar a manifestar esses poderes
já de criança, tal, diferente do X-Men que é na adolescência, então tem uma influência de X-Men, né? Mas ele tem as suas características próprias. Então são 7 irmãos, e eles vão ser uma equipe tipo de super-heróis, assim. E eles vão ter um pai, né? Meu pai, que vai treiná-los, prepará-los para a vida e tal. E aí qual que é o lance? Então eles já estão no ano de 2019, e cada um deles é um número. E a simbologia do número no Umbrella Academy é muito importante. Por exemplo, o 1 é o One, como Neo, o escolhido. Então eu acho que isso provavelmente vai aparecer bem mais lá na frente, porque isso não foi desenvolvido nele. Você tem o 4, que é o Klaus, que é um dos personagens mais da hora que existe, assim, que ele fala com os mortos, e o 4 é o número referente à morte em várias culturas, por isso você vai ter lá, já falei várias vezes, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Ele, por exemplo, ele se droga. Por que ele se droga? Ele é um junkie total, assim, e ele, para não, pro poder dele não funcionar, para ele não ver os mortos não ficarem falando com... Então é muito legal você ver as pessoas com poder, como que elas, uma habilidade, na verdade, como que elas lidam com essa habilidade. Ou elas veem essa habilidade como uma maldição, ou como uma dádiva, né? Então, aí você tem o 5, por exemplo, que é um personagem central aí nas histórias, porque ele vai ajudar principalmente você entender até a segunda temporada, que é mais doida que a primeira, que é o 5, por isso o pentagrama, ele funde as dimensões. Então ele é o cara que viaja no tempo. O irmão número 6, ele morreu, tá? Só que ele participa através do Klaus, ele está sempre junto com o Klaus que vê os espíritos. E o 7, que é a Vânia, ela é o mais, assim, ela não conhece os poderes dela ainda, né? E o 7, ele é a intersecção do presente, passado e futuro. E a Vânia vai ser o vetor das viagens temporais. Então o que vai acontecer dentro do Umbrella Academy? E aí você precisa ficar atento. É meio que nem você assistir Dark, você vai e volta, e coisa que acontece. Você tem que estar preparado para trabalhar com essa coisa de realidades paralelas, de contínuo de tempo, assim. Então você tem que, se você der uma cochilada lá, meio que você fica perdido. Tem uma organização, né, que controla essas coisas, de evitar o apocalipse. É muito louco, assim. Tem uma coisa meio tipo burocrática soviética, meio 1984 neles, assim. Tem umas nuances muito legais. E é a moça do Desperate Housewives, que fez também faz a mãe da menina no 30 Reasons Why, que ela tá fantástica. Ela no desculpa, não era Desperate Housewives, era no Grey's Anatomy. Ela no Grey's Anatomy eu não gostava muito, não. Até ela teve um spin-off do Grey's Anatomy, que era ela como médica paralela, porque ela sai do Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é uma novela, assim, tretalhada entre eles da vida real dos atores, então, mas no Umbrella Academy ela tá fantástica, assim. Então a primeira temporada é o número 5 voltando do futuro. O pai deles morreu, eles se reúnem no enterro do pai dele para entender, né? Eles têm um macaco chamado Pogo que conversa, é um ser muito legal, assim, ele é tipo um mordomo, assistente, filósofo da família, assim. Você vê que ele carrega uma dor por saber as coisas que estão acontecendo. A mãe deles, na primeira temporada, ela é um robô, né? Mas ela tem o lance de ter tido o papel de mãe mesmo. Então eles vão estar sempre, principalmente na primeira temporada, lidando com a história deles, como família, como grupo, né? E as relações com o pai, que tinha expectativas em relação a eles, e o mundo que vai acabar. E o número 5 volta,
do futuro e vai fazer com que eles vão lutar contra o fim do mundo. Entender como vai. Então eles têm que entender como que vai acontecer esse processo do fim do mundo e como que isso vai se dar e como que eles vão fazer para evitar. A segunda temporada, ela depende da primeira. E aí o que vai acontecer? A segunda temporada, eles vão voltar no tempo e estarão no assassinato do Kennedy. Exatamente. E eles vão... E lá também vai gerar fatos que farão com que o mundo acabe. Então o que você entende no Umbrella Academy é que eles sempre vão estar num contínuo de tempo tentando evitar o fim do mundo. Pelo menos até agora é o que ficou claro nessas duas temporadas. Eu nunca li o quadrinho, não posso falar para vocês que se está fiel ou não, mas a série eu gostei demais, achei muito legal. E a segunda temporada, aí de novo, e assim, Umbrella Academy tem um outro lance que eu esqueci de falar. Trilha sonora é fantástica. O modo como eles associam as cenas a determinadas trilhas, como eles usam a trilha sonora. E a segunda temporada é muito louca, porque aí ela é anos 60, então em termos de produção impecável, assim, a ambientação, aí você vai entender as questões sociais dos Estados Unidos naquele momento. Ela é uma série bem americana, tá? Então vai ter lance de Guerra Fria, de movimento dos direitos civis. E por que é legal? Porque ela sempre envolve algumas... E aí na segunda temporada ela vai ser muito mais política do que ela foi na primeira. Porque uma das coisas que eu achei muito interessantes no Umbrella Academy é como eles abordam uma série de questões assim no sentido de luta de gênero, de LGBT+, questões de direitos civis, do Black Lives Matter, por exemplo. Então ela é uma série que não tem medo de mexer com essas questões mais delicadas, assim. O Klaus, por exemplo, ele é gay, né? Ele na primeira temporada, num determinado momento, porque não só o 5 consegue viajar no tempo, o pessoal daquela ordem lá da organização, da companhia, né, como eles chamam, que eles têm malas que permitem aos agentes viajarem no tempo para tentar consertar o tempo. E o Klaus uma hora pega uma dessas malas e vai parar na Guerra do Vietnã. E ele se apaixona por um cara, por um outro... Ele cai no meio de uma batalha lá, assim, ele vai virar um soldado no meio da batalha. E tem um pouco do Hare, assim, uma citação de longe do Hare, do cara que caiu lá. E ele se apaixona pelo cara, e esse cara vai morrer na Guerra do Vietnã. Então o Klaus ele tem uma tatuagem em homenagem ao cara. Então ele viveu nos anos 70, tendo nascido depois dos anos 70. E aí quando ele volta no Texas, na segunda temporada, ele tem a oportunidade de conhecer o cara antes do cara ter ido pro Vietnã. Então é muito, muito legal, assim, é uma série muito bem feita, ela tem um ritmo gostoso de assistir, são 10 episódios em cada temporada, então eu recomendo Umbrella Academy, muito, muito, muito legal. E esse vídeo que eu tô dedicando pra Gabriela, minha sobrinha amada, assim, pro Brenoso também, mas porque a Gabriela me indicou essa série e a gente começou assistindo junto, assim, e aí eu terminei depois que ela voltou lá pra Bahia. E aí a gente sempre, tio, você terminou de assistir? E aí a gente vai conversando, aí eu fui explicando a simbologia pra ela, né? Ontem a gente estava conversando sobre o Glee, porque ela tá assistindo o Glee por causa do Rock Horror Show. E aí ela falou, mas ela tava na maior expectativa, tinha um episódio do Glee que eles iriam interpretar o Rock Horror Show, e ela falou, mas eles mudaram também da música, mudaram um monte de coisa, eu não gostei, eu gosto mais do Rock Horror Show. Aí eu falei para ela, né, eu já tinha explicado essa questão dos números, né, da numerologia, a importância da numerologia para você entender o Umbrella Academy. E aí eu falei que no Umbrella Academy eles fazem a mesma coisa, eles usam a trilha sonora de um jeito muito legal, que é uma coisa que o House, o Dr. House fazia no final, e muitos seriados fazem, e filmes, que é a relação intertextual. O que é a relação intertextual? Entre textos. Então, às vezes, quando você põe uma música
essa música, a letra dela tem mensagens referentes à cena do que está acontecendo, a ideia que está sendo discutida. Então ela amplia isso na visão do espectador, a elaboração e o aprofundamento para o entendimento da cena, você entendeu? E isso é muito legal, aí você tem que ter uma noção de inglês, e aí eu estava falando isso para ela, que muitas músicas, então tem muita música que é a versão original, né? Principalmente na segunda temporada, que ela tem aquela coisa dos anos 60, então você vai ter muita música sessentista acontecendo, mas você vai ter no meio uma ou outra versão de músicas que você já conhece, com a ideia de a letra dela, a música, fazer incidentalmente ampliar a informação que você já tinha sobre ela, tá? Muito legal. E a segunda temporada vão aparecer personagens novos que vão ser bem legais também. Então é difícil fazer esses vídeos porque eu não quero dar spoiler, eu quero que vocês assistam, mas ao mesmo tempo eu quero que quem já assistiu veja algumas coisas que não tinha parado para pensar. Essa questão da simbologia dos números, por exemplo, né? A número 3, por exemplo, ela é a tríade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, ela vai abençoar, ela vai ter a palavra. É muito louco, assim. O poema de hoje. E aí é legal porque cada um deles, eles estão... Eu acho que todos nós estamos, né? Isso é uma tarefa diária de fazer isso que eu vou falar aqui no poema. Mas é a jornada de cada um deles, de se conhecer. Então a Vânia tentar entender quem ela é, e cada personagem descobrir as suas potencialidades, ver, lidar com seus próprios demônios, né? O que é legal na Umbrella Academy é que você acaba se vendo nessas questões assim, porque ela humaniza essa ideia dos personagens que estão lá, e você acaba meio que se identificando com cada um deles em algum momento. O único que conheço. O único que conheço é o que menos entendo, e sem surpresa reconheço ser mais difícil de se olhar, em um julgamento apontar aquele que nunca vai me escutar, por me conhecer tão bem. Os maiores problemas da gente são criados pela gente mesmo, as pessoas que mais dificultam a vida da gente somos nós mesmos, e quem a gente tem mais dificuldade para ouvir somos nós mesmos. A gente olha no espelho e tem uma grande dificuldade de lidar com aquela pessoa que a gente vê lá. Mais do que quando olhando no espelho, é aquela voz que fica falando na cabeça da gente incessantemente, como essa que talvez você esteja ouvindo agora na sua cabeça, falando, esse cara tá viajando. Tente conversar mais consigo mesmo, mas cuidado com o egocentrismo, a egolatria, né? Porque é fácil a gente se perder na gente mesmo, é o lugar mais fácil do mundo se perder. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, aciona o sininho, comenta aí, se gostou do vídeo indique para outras pessoas, e a gente vai se vendo em outros vídeos do Terra Firma Society.